Olá, meu nome é Rodrigo, sou advogado há quase 20 anos, exercendo especificamente, de maneira bastante intensa, a advocacia criminal. E estou aqui com vocês hoje para ministrar o que será o nosso primeiro curso, tá? Que é um curso de teoria e prática do habeas corpus. E quando nós idealizamos isso aqui, né, eu e o Dr. Alexandre, que vai estar gravando aulas aqui hoje conosco também, nós pensamos em um assunto que fosse um assunto muito importante para a advocacia criminal, um assunto que fosse bacana para a advocacia criminal, um assunto que estivesse ali no dia a dia do advogado criminalista. E, invariavelmente, a prisão é o tema mais recorrente para o advogado criminalista, né? O cliente chama o advogado criminalista até a delegacia ou os familiares, o que é mais comum, para evitar-se a prisão. Quando alguém vai prestar um depoimento, é intimado uma delegacia de polícia para prestar um depoimento como investigado, a preocupação elementar é a prisão. Quando alguém vai até uma audiência de instrução e julgamento criminal e na condição de réu, na condição de acusado, a preocupação sempre está ligada à prisão. A prisão, na verdade, ela é o pesadelo, é indubitavelmente o maior temor que o indivíduo assolado ali, que o indivíduo que se vê como investigado, como acusado, aquele indivíduo ali que é o polo passivo, né, do processo criminal, que ele está ali no inquérito, nessa situação de investigado, né, de indiciado, ou seja, a prisão é a grande preocupação desse indivíduo, é o grande problema desse indivíduo, certo? E aí nós ficamos pensando, não vamos falar sobre prisão? Não. Vamos falar do remédio constitucional. Vamos falar do remédio heróico, vamos falar dessa ação constitucional sumária, que é induvidosamente o melhor mecanismo processual para combater a prisão já existente ou para evitar que uma prisão injusta seja concretizada. E aí nós pensamos no remédio constitucional mais altaneiro, na garantia constitucional mais viva da Constituição, talvez na ação mais manejada pelos advogados no dia a dia forense, ou seja, o habeas corpus. O habeas corpus é o coração pulsante do advogado criminalista. Ele deve conhecer todos os precedentes, todas as minúcias, todo o pensamento do tribunal, e principalmente dos tribunais superiores, sobre este instigante assunto que é o habeas corpus. Conhecer o pensamento de cada um dos ministros, por exemplo, das duas turmas julgadoras do STJ, que é a quinta e a sexta turma, que julgam matéria criminal, conhecer o pensamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e no seu respectivo, no tribunal do seu respectivo estado, aquele que advoga em um estado, aquele que advoga em mais de um estado, também deve conhecer o pensamento dos desembargadores que compõem as câmaras criminais dos tribunais de justiça, ou mesmo os embargadores federais que compõem as câmaras dos tribunais regionais federais. Hoje, muito mais do que há uma década atrás, uma década e meia atrás, o pensamento da jurisprudência, ele pauta a utilização do habeas corpus. E nesse curso nosso aqui, que é um curso eminentemente prático, nós vamos estar visitando o tempo inteiro os precedentes dos tribunais superiores. Nós vamos estar visitando o tempo inteiro os precedentes dos tribunais de justiça. Nós vamos estar comentando a todo instante questões práticas, questões que são importantes aqui na análise do habeas corpus. Tá? Esse é um curso eminentemente prático. A ideia aqui não é teorizar. Quando utilizarmos teorias, as teorias são importantes, né? A teoria ali é um humus teórico, é muito importante para adubar essa vegetação que é o exercício da advocacia. No entanto, quando nos utilizarmos de teorias, só estejam certos que será apenas para
explicitar aspectos práticos, aspectos do dia a dia, coisas que efetivamente vão ser úteis para você, advogado criminalista, ou para você que quer iniciar o exercício dessa profissão, né? O exercício dessa profissão maravilhosa que é a advocacia, e principalmente a advocacia criminal. Olha só, vamos iniciar com o seguinte: o que é o habeas corpus? Se eu pudesse conceituar o habeas corpus, como é que eu conceituaria o habeas corpus? E aqui vem a primeira questão, uma questão importante, que nós temos que raciocinar o seguinte. Nós temos lá um Código de Processo Penal de 1941, um Código de Processo Penal de cariz nitidamente autoritário, e um Código de Processo Penal que não prima pela melhor técnica jurídica, não é um monumento legislativo. E esse Código de Processo Penal, para piorar um pouquinho mais, ele veio sendo retalhado, ou seja, ele veio sendo ali sistematicamente reformado, e essas reformas nem sempre conseguiram preservar a harmonia do sistema, né? As reformas são pontuais, elas vão criando uma colcha de retalhos, uma amálgama difícil de se interpretar, principalmente à luz da Constituição Federal de 1988. Seria de muito bom alvitre, seria de muito bom tom que o legislador, né, pegasse aquele projeto de Código de Processo Penal que está tramitando não sei nem há quantos anos e efetivamente aprovasse, né, essa legislação de maneira tal a que nós tivéssemos um novo Código de Processo Penal, um Código de Processo Penal com mais rigor científico, um Código de Processo Penal de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil e com o que a melhor doutrina, capitaneada por pensadores de escola, como Auri Lopes Júnior, como Renato Brasileiro, como Nestor Távora, como Gustavo Badaró e tantos outros, vem lutando para que se desenvolva essa nova mentalidade fora do inquisitivo do processo penal. E nós começamos com o primeiro problema. Você vai lá no Código de Processo Penal, lá no artigo 647 do Código de Processo Penal, e nós temos o quê? Nós temos uma situação muito interessante, né? O habeas corpus está colocado ali num capítulo, né? Num título destinado à regulamentação de recursos, né? E aí nós começamos dizendo o seguinte: olha, o habeas corpus não é recurso. Ele não possui a natureza jurídica de recurso. E por que o habeas corpus não possui a natureza jurídica de recurso? Vamos pensar? Olha só, quando você pensa em recurso, o primeiro requisito de um recurso sempre vai ser a tempestividade, não é? Todos os recursos, sem exceção, têm um prazo para serem interpostos. Os embargos declaratórios, no processo penal, né, 2 dias, um prazo curto. A interposição da apelação, né, 5 dias ali, e depois mais 8 para você apresentar as razões recursais. O recurso em sentido estrito, o agravo em execução, os recursos especial e extraordinário no âmbito do processo penal, ou seja, todos eles, sem exceção, têm ali o requisito da tempestividade. E o habeas corpus? O habeas corpus tem esse requisito da tempestividade? Não. O habeas corpus pode ser interposto a qualquer tempo. O habeas corpus, inclusive, pode ser interposto de um processo já transitado em julgado. Existem precedentes que admitem a impetração dele, a sua interposição, como supedâneo, ou seja, como substituto de ação de revisão criminal, desde que exista uma nulidade gritante, né? Não é também para fazer incursões pelo mérito, para isso vai usar a revisão criminal, mas se tem uma nulidade gritante, uma nulidade evidente, né? Então vamos usar ali o habeas corpus, né? Mesmo o mandado de segurança, que também é um remédio constitucional, ele tem um prazo decadencial de 120 dias. O habeas corpus não se sujeita a isso. Querem ver outra coisa que demonstra que o habeas corpus efetivamente não é recurso? Olha só, para recorrer eu preciso ter legitimidade. Bom, eu sou o réu, fui condenado, eu tenho que ter legitimidade. Tem legitimidade? Tem. Tem interesse recursal? Tem, porque fui condenado. Bom, então
posso apelar da sentença penal condenatória. E o habeas corpus? O habeas corpus eu não preciso nem ter legitimidade e não preciso também ter interesse na impetração. Até mesmo porque eu posso impetrar um habeas corpus em benefício de qualquer pessoa, independentemente da apresentação de instrumento de mandato, instrumento de procuração. Por conseguinte, não preciso nem de interesse recursal e nem de legitimidade. Então o habeas corpus não é recurso, tá? O habeas corpus é uma ação constitucional sumária, certo? É uma ação constitucional porque é previsto na Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 68, previsto na Constituição Federal, e sendo uma ação constitucional sumária, tem uma tramitação muito rápida. E uma ação constitucional sumária vocacionada à tutela da liberdade de locomoção, vocacionada à tutela da liberdade ambulatorial, vocacionada à tutela do direito de ir e vir, que depois da vida, essa liberdade é talvez o direito mais sagrado do indivíduo, o direito mais sagrado da pessoa humana. Então vamos lá. Vamos ver um aspecto prático? Interessante? Poxa, Rodrigo. Então, o habeas corpus é uma ação constitucional sumária, bacana. Ou seja, uma ação constitucional, porque está prevista na Constituição Federal, embora tenha regulamentação no Código de Processo Penal, no lugar errado, mas tem. Sumária, porque ela é de tramitação rápida, não admite dilação probatória. E a vocação do habeas corpus, ou seja, seu objeto precípuo, é proteger a liberdade ambulatorial, o direito de ir e vir, a liberdade de locomoção. E ele não é recurso, você acabou de falar isso agora. Mas tá, eu já ouvi falar de um negócio chamado efeito extensivo em habeas corpus. Poxa, efeito extensivo? Como é que é esse negócio de efeito extensivo? Vamos pensar nisso aqui, olha, efeito extensivo. Poxa, Rodrigo, mas como é que o habeas corpus tem efeito extensivo se ele não pode ser classificado como um recurso? E o efeito extensivo é um efeito inerente aos recursos. Como é que isso é possível? Bom, construção jurisprudencial. Mas como é que é esse negócio de efeito extensivo? A história do efeito extensivo, do 580, do Código de Processo Penal, é mais ou menos o seguinte, né? Então, você ali tem dois réus em um processo, uma denúncia criminal, né? Esses dois réus foram lá, por exemplo, vamos pegar um crime simples do dia a dia, né? Foram roubar um comércio, tá? Então, os dois réus são primários, de bons antecedentes, né? A primeira vez que eles entraram no mundo do crime, pegaram uma arma de fogo, que um dos dois conseguiu, foram até um estabelecimento comercial qualquer, uma dessas farmácias 24 horas, anunciaram um assalto, né? São presos em flagrante delito na sequência, bastante comum esse crime aí no dia a dia, e o que aconteceu? Condenados. Vamos imaginar que esses réus foram condenados a uma pena privativa de liberdade de 7 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. O magistrado entendeu que, apesar de serem primários e tudo mais, crime cometido com violência ou grave ameaça, o judiciário tem que trabalhar no sentido de efetivamente reprimir a criminalidade. Você vai encontrar muito argumento nesse sentido. Ponto. Então ocorre a apelação, os réus apelam, né? Um dos réus apela lá e tudo mais, né? E aí você tem uma situação X em que há uma redução de pena para um e não há redução de pena para outro. O que seria a ideia do efeito extensivo? Seria estender os efeitos daquela sentença, daquele recurso, ou seja, para o outro réu, né? Se as situações fáticas são idênticas, se os aspectos subjetivos são idênticos, você vai estender a situação, você vai estender os efeitos do recurso para aquele indivíduo, né? O efeito extensivo, via de regra não, o efeito extensivo é um atributo recursal, são os recursos que possuem efeito extensivo. E aí acontecia muita gente ter uma situação X, né,
no qual você impetrava uma ordem de habeas corpus e de repente um indivíduo X era colocado em liberdade e os demais não. Vou dar um exemplo. Trabalhamos em uma operação há muitos anos atrás, Operação Oxóssi, no Rio de Janeiro. Nessa Operação Oxóssi lá, que acho que é uma entidade que protege as matas, né? Essas operações têm uns nomes engraçados, né? E, assim, engraçados e criativos. E que sempre tem uma relação com o que está sendo investigado ali. Acho fantástica a criatividade dessas operações, né? Operação Ouro de Shiva, em que nós trabalhamos também, tráfico de êxtase pelos correios. A Operação Expresso 157, a roubo a ônibus de viagens interestaduais. Uma última agora em Uberlândia, a Operação Café Amargo, né? O cafezinho que era dado ali nos Detrans, né? Para fazer coisas que não condiziam com a lei. E a minha predileta, 100 anos de perdão, né? Foi uma operação deflagrada aí pelo Ministério Público, pelo GAECO, em conjunto com outros órgãos de persecução penal, em que alguns indivíduos, integrantes da polícia, eram acusados, né, de roubar, vamos dizer assim, subtrair, tomar a carga de contrabando, a carga de descaminho de pessoas que iam até o Paraguai e traziam esses utensílios, né? Então, eletrônicos, em suma, toda essa parafernália que o pessoal traz ao Paraguai para vender. E aí o criativo nome, né? Tipo, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Daí o nome da operação, 100 anos de perdão. Então os nomes são criativos, são engraçados, são bacanas, né? E aí nós tivemos essa operação e foi interessante. Você tinha várias pessoas ali que eram acusadas de caçar animais silvestres, principalmente pássaros exóticos, né? Aves canoras de valor elevado. E essas aves eram vendidas tanto para o exterior quanto aqui em território nacional, né? Então você tinha ali vários investigados, várias situações, né? E aí é muito comum que, na verdade, cada investigado contrate ali o seu advogado, né? E quando essa operação foi deflagrada e foram expedidos os mandados de prisão preventiva, né? E esse pessoal foi preso, cada qual contratou seu advogado, alguns grupos mantiveram o mesmo advogado e tudo mais. E aí, em um determinado momento, né, nós tivemos a felicidade de impetrar uma ordem de habeas corpus em benefício do nosso cliente, do nosso constituinte, né? E essa ordem de habeas corpus, ela acabou sendo concedida, né, pelo tribunal na época. Em segunda instância, essa ordem de habeas corpus foi concedida. E uma vez concedida essa ordem de habeas corpus, nós tínhamos uma situação do nosso cliente solto ali naquela operação e vários outros investigados, alguns em situação semelhante, outros em situação tanto quanto diversa, né, estavam presos. O que o pessoal fez então? Peticionou dentro dos próprios autos da ordem de habeas corpus, né? Alguns já tinham habeas corpus correndo, outros não tinham, né? Quem tinha habeas corpus correndo tirou cópia da nossa decisão e juntou no próprio habeas corpus e pediu atribuição de efeito extensivo. Ou seja, olha, tu concedeu o habeas corpus dele, ou concede o meu também. Do ponto de vista prático, como é que isso foi feito, né? Vamos imaginar o seguinte, olha, você já tem o seu habeas corpus correndo, você é advogado, tá com o seu habeas corpus lá. Tem um outro réu no mesmo processo com o habeas corpus dele aqui. São dois números de processos distintos, certo? O que acontece? O que você faz? Você pega esta ordem de habeas corpus, você pega essa ordem de habeas corpus sua, pega a cópia da decisão do outro habeas corpus, junta no seu habeas corpus e pede atribuição do efeito extensivo. Você pode pedir isso, inclusive, em caráter liminar, para o relator poder analisar isso aí. Não precisa ficar esperando o julgamento do mérito da sua ordem de habeas corpus, que às vezes demora um pouquinho. Tem tribunal que gasta 60 dias para julgar uma ordem de habeas corpus, né? Então, tu não precisa ficar esperando o julgamento do mérito. Junta, diz que isso é um fato novo, um evento superveniente e pede para o relator reapreciar aquela situação em caráter liminar. E por que eu digo para você fazer isso aí? Para você buscar a liberdade do seu cliente de maneira mais rápida possível. Rodrigo, mas eu não tenho ordem de habeas corpus ainda, né? Eu não impetrei a minha ordem de habeas corpus por uma série de razões. Eu queria ver o que ia acontecer com os outros, eu queria ver mais ou menos qual seria o pensamento do relator, né? Porque de acordo com o pensamento dele, eu já faria a minha ordem de habeas corpus de uma maneira diferente. Porque nem sempre a rapidez, nesse caso, é o melhor remédio.
De repente tu vai lá, espera, outro advogado impetra a ordem de habeas corpus para o cliente dele, o relator vai fazer a análise da liminar. É muito raro um habeas corpus em que você não peça uma liminar, muito difícil, né? Então você espera ali para ver agora o que o relator vai falar, o que o relator vai dizer. Se ele indeferir, vai indeferir por algum motivo. De repente eu já pego aquilo ali e já faço a minha ordem de habeas corpus, corrigindo aquela distorção que ele está apontando. É uma ideia interessante também, é uma estratégia. Tem que ter calma, tem que ter ponderação. Tem que ter pressa, mas tem que ser uma pressa com calma e com ponderação. Tá, então não tem ordem de habeas corpus nesse caso, não tem. Bom, você pode impetrar uma imediatamente, dentro que a melhor maneira de pedir esse efeito extensivo é isso, né? Impetra uma ordem de habeas corpus e junta a cópia da decisão da outra ordem concedida e pede a concessão para o seu cliente a título de efeito extensivo daquela liminar. Por uma questão de prevenção, né, se é o mesmo processo, se é a mesma operação, todas as ordens de habeas corpus daqueles réus vão ser direcionadas a um mesmo relator, a uma mesma turma julgadora. Tá? Então, invariavelmente, o habeas corpus vai para lá. Vai para o mesmo relator. Então, Rodrigo, mas eu poderia pedir o efeito extensivo dentro dos próprios autos do habeas corpus do outro réu? Porque é muito comum os tribunais cadastrarem da seguinte maneira, olha, por exemplo, eu fui lá, impetrante, Rodrigo Pereira da Silva, paciente, fulano de tal, e cadastro o nome dos demais réus como interessados ali no site lá do tribunal. Você vai olhar, você verá os interessados, né? E acho que essa é uma medida correta, tá? Olha, já fiz. No ano de 2005 e 2006, eu tive a oportunidade de fazer isso no Superior Tribunal de Justiça em um habeas corpus da relatoria do ministro Gilson Dipp, né? Nós tínhamos ali 4 investigados, eu tinha como cliente um dos investigados, o ministro Gilson Dipp concedeu uma ordem de habeas corpus para um dos indivíduos, né? O habeas corpus era dele, especificamente, desse indivíduo, não havia impetrado, mas o meu cliente estava cadastrado como interessado. O que eu fiz? Fiz uma petição dentro dos próprios autos do habeas corpus e pedi atribuição de efeito extensivo para o meu cliente que era investigado naquele processo. O ministro Gilson Dipp, na época, concedeu a ordem de habeas corpus atribuindo efeito extensivo. Não considero a maneira mais correta de se fazer, tá? Hoje eu impetraria uma outra ordem de habeas corpus, vai para o mesmo relator, juntaria a cópia da decisão, pediria atribuição do efeito extensivo de uma forma ou de outra, argumentaria nesse sentido, mas impetraria uma nova ordem de habeas corpus. Mas na época, não sei por que cargas d'água, eu resolvi fazer através de petição dentro dos próprios autos e funcionou. Então olha só que aspecto prático bacana que nós vimos aqui agora, hein? Que coisa interessante. Olha só. Na análise, olha só, hein? Como é que os fundamentos teóricos, eles embasam pensamentos práticos fantásticos e daí a gente começa a migrar para como fazer isso no mundo real. Olha só que coisa legal. Olha que viagem fantástica que nós estamos fazendo aqui agora. Olha só. Então, nesse simples conceito, olha, ação constitucional sumária. Ação constitucional sumária. Ou seja, não é recurso. Nós conseguimos extrair a ideia de que o habeas corpus, certo? Mesmo não sendo recurso, ele admite a utilização do efeito extensivo. Olha que coisa bacana. Como você não é recurso, Rodrigo? De onde é que você tirou essa ideia? A construção jurisprudencial. Rodrigo, mas essa construção jurisprudencial está errada, então? Não está. Por quê? Porque os direitos fundamentais, as garantias constitucionais, elas têm que ser interpretadas de maneira tal a exaurir a força normativa da Constituição, a realizar os direitos fundamentais em seu máximo plexo. Então essa é uma interpretação adequada. Nós não restringimos os direitos fundamentais, não restringimos garantias fundamentais, nós as ampliamos. É um esforço crescente. E daí nós extraímos outras conclusões. Posso impetrar um habeas corpus para combater o indiciamento? Posso. Ele é ação constitucional sumária.
Posso impetrar um habeas corpus para trancar um inquérito ou trancar um processo criminal? Não gosto da expressão trancar a ação penal. Posso? É uma ação constitucional sumária. Posso impetrá-lo como substitutivo recursal? Vamos ver aqui que tem jurisprudência nesse sentido. Restritiva, mas tem. Posso impetrá-lo para atribuir efeito suspensivo, ou seja, melhor, para combater prisões preventivas decretadas no bojo de decisões judiciais, sentenças ou outras? Posso. Posso até utilizá-lo para combater e para desentranhar provas ilícitas jungidas aos autos. E aprendemos também agora que cabe efeito extensivo e, mais importante, a maneira de fazer esse negócio. Maneira correta, impetra a ordem de habeas corpus. Já fiz nos próprios autos, já deu certo. Hoje não faria. Entendo que não é o correto. Porque aquela ordem já está julgada, aquele processo já está findo. Então eu vou ressuscitar um processo findo para atribuir um efeito extensivo. Não me parece correto. Mas já fiz, já deu certo. Hoje eu impetraria outra ordem, rapidinho, já manda lá, eletrônico, tranquilo, sossegado. E se eu já tiver uma ordem em tramitação, vou só juntar a cópia ali e pedir para o ministro ou desembargador reapreciar liminarmente aquilo lá em razão de fato novo. Essa é a primeira reflexão que eu queria fazer com os senhores aqui. E daqui a pouquinho, vou fazer uma mais legal ainda. Posso analisar provas dentro do habeas corpus? Aguarde mais um pouquinho, daqui a pouco a gente volta com esse outro instigante tema, esse fascinante tema, e aí nós vamos aqui dizer que nós não concordamos com a jurisprudência dominante e vamos mostrar por quê. Obrigado pela audiência, espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira reflexão.